E aí, pessoal, como é que estão vocês? Tá tudo tranquilo? Tudo sob controle? Não marquei essa live, tá bom? Então, fiquem numa boa. Só quero saber se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Deixa eu colocar o meu fone aqui. Isso. Saber se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Como é que estão vocês aí? Vai. Quem fosse chegando é lá, Flavinha. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que legal. Olá, Daisy. Como é que está você? Galera que está se conectando aí comigo, eu não marquei essa live, tá bom? Então não tem nenhuma live marcada. Essa live, na verdade, eu marquei com base em uma demanda. Alguém me fez uma pergunta que eu acho que foi super legal. Olá, Romulo. Tudo bem, Carlinha? Tudo jóia? Maravilha, o Elmar. Todo mundo que está se conectando comigo aqui. Tem muita gente me perguntando como é que é a minha relação hoje em relação à religião. Como é que é a minha relação hoje? Se eu sou evangélico, se eu sou cristão, se eu acredito em Deus ainda, se eu não acredito em Deus. Então é uma pergunta que é muito comum. As pessoas me perguntam, Emerson, você trabalha com hipnose. Você que... Emerson, te conheci há alguns dias e gostei do conteúdo. Seja bem-vindo, Rômulo. Fique à vontade, tá bom? Então muita gente me pergunta, Emerson, como é que você lida com a crença, com a fé? Você acha que ainda existem os milagres? Então as pessoas me perguntam o tempo inteiro sobre isso. E teve uma pessoa me perguntando agora há pouco, me chamando no direct, e falou, Emerson, eu sofro muito preconceito, eu tenho sofrido muito desde quando eu comecei a estudar hipnose, desenvolvimento humano, fazer coach, e eu estou sendo muito criticado pelos meus pastores, sendo muito criticado pelas pessoas que estão próximas a mim. E aí, Emerson, eu estava co-criando uma live minha, estou ficando craque, show de bola, Fran, estou esperando o seu depoimento, viu? Então aproveite para gravar um vídeo de depoimento daquela transformação que aconteceu domingo. Então trate de aproveitar e gravar um vídeo sobre isso. Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre isso que as pessoas têm me perguntado. Então, é uma pergunta muito comum. Se eu ainda tenho fé, se eu não tenho fé, já que eu vejo um milagre acontecer o tempo inteiro nos meus cursos de hipnose, como é que funciona? A Fabrícia, as fregonetes na área. É, lasqueira, olá Graça, seja bem-vinda também. Pessoal, aproveito para dizer, 2020 vai ser um ano que se você quer transformar a sua vida, se você quer quebrar esse monte de crença que te limitam, quer quebrar esses códigos que programaram a sua mente durante a vida inteira, se você é mais uma pessoa que vai entrar 2020 fazendo as velhas promessas, não mudou de vida, não mudou de nada, pelo amor de Deus, para de fazer investimento errado. É a maior prova que o seu investimento não está legal, tem alguma coisa que está errada aí. Guarda esse investimento para você estar comigo, tá bom? Então essa live vai ser para fazer algumas perguntas, para responder algumas perguntas. E quem quiser entrar ao vivo comigo para discorrer o assunto vai ser bem-vindo. Eu vou abrir espaço aqui para você. Então já prepara aí seu microfone, sua câmera, porque eu vou discorrer sobre o assunto e quem tiver interesse pode falar assim, escreve assim, chama eu, beleza? Mas eu só vou começar pelo seguinte. Olá, Bárbara. Eu vou começar pelo seguinte. Você vai ter que começar já colocando coraçãozinho aí. Tem que ter coraçãozinho. Se não tiver like, não tem como falar. Não tem like? E eu sou dengoso, eu gosto de receber likes. Então você coloca chuva de likes aí para eu ficar feliz e Brincadeira, gente. Eu vou falar uma coisa séria sobre a questão da fé, sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu passei durante 37 anos dentro de igreja evangélica, pentecostal, tradicional. Eu fiz faculdade de teologia, eu dei aula em seminários, então a gente vai poder falar muito sobre isso e eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente que está com dificuldades em lidar com essa dicotomia entre a hipnose e a fé. A pessoa começa a estudar PNL, começa a estudar coach, começa a estudar hipnose. Muita gente acha que ele fica sem fé, que ele fica frio. A verdade é que o conhecimento dele se expande. E óbvio que uma mente uma vez evoluída não volta ao seu estado anterior, como muita gente continua dentro da igreja com os mesmos problemas, falando das mesmas coisas, falando dos mesmos assuntos, como sempre. E eu vivi muito tempo no meio disso. Eu cheguei a ser pastor de jovens de uma grande igreja. Depois eu com um amigo me convidou para abrir uma comunidade cristã, sem fins lucrativos e 100% voluntário. Ou seja, os pastores jamais receberiam salário, ninguém cobraria dízimo, teria que ser um trabalho voluntário e todo mundo teria que sustentar de maneira voluntária tudo que acontecesse dentro dessa comunidade. E eu estou nela há 10 anos, então há 10 anos eu estou nessa comunidade. No início, inclusive, muita gente me chamou de pastor, porque afinal de contas eu tinha curso de teologia. Então hoje crente é assim, qualquer pessoa que faz teologia, ele sai chamando de pastor, fala que é homem de Deus, fala que é sacerdote, fala que é apóstolo, fala que é qualquer coisa. Mas o povo é só carência, então o povo tem carência emocional a respeito disso e eles transferem, usa essa imagem de transferência, da imagem da figura paterna de Deus, transfere para o pastor, para o padre, para o irmão. E aí, quando esse cara, essa pessoa se desvia, cai, abandona, ele também cai, se desvia e abandona,
porque a fé dele estava em um homem e não em um ser supremo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Essa live não tinha nenhuma pretensão, como eu falei, todo mundo é bem-vindo aí. E eu vou discorrer um pouquinho, conversar com você um pouco, enquanto são 7h40, eu imagino que até às 20 horas eu termino. É um assunto que a gente ficaria dias conversando a respeito aqui, mas eu vou jantar ainda, minhas filhas estão para jantar e etc, tá bom? Então muita gente que ainda está dentro desse contexto cristão, evangélico, seja qual for, protestante ou não, até católico, existem algumas limitações no quesito, no que tange a conhecimento sobre o assunto chamado hipnose. Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa séria aqui na minha live. Eu não sei como deixar gravado. Ultimamente, quando eu termino a live, não está deixando gravar. Eu não sei por que espaço eu tenho de sobra. Então, não sei o que é. Mas a questão é a seguinte. Qualquer treinamento, ouça o que eu vou falar e assumo toda a responsabilidade do que eu estou falando com você agora. Todo treinamento que você for, ele pode ter o nome que tiver. Pode ser treinamento de imersão, pode ser treinamento de alta performance, pode ser treinamento com o nome que tiver no planeta. Pode ter nome de PNL, pode ter nome de coach, pode ter nome de desenvolvimento pessoal, pode ter o nome que tiver. Qualquer treinamento, qualquer lugar, qualquer técnica que use a imaginação, ou seja, a atenção focada em algo. A atenção focada em uma situação, em uma cena, ou seja, qualquer pessoa que peça para você usar a imaginação, ele está usando 100% de hipnose. Então, qualquer curso que você for, eles vão jurar de pé juntos que não estão utilizando hipnose, eles vão jurar de pé juntos que não é hipnose, mas eles não conhecem ou a definição do que é hipnose, ou eles não estão sendo sinceros, eles estão sendo desonestos quando chegam para você e dizem que aquilo é qualquer outra coisa que não é hipnose. Ou seja, e o que é hipnose? Hipnose é atenção focada, hipnose é seguir instruções, hipnose é ultrapassar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente uma ideia, um pensamento aceitável. Você faz isso quando reza, você faz isso quando ora, você faz isso quando medita, quando você quebra o seu senso crítico, você imagina e sai da realidade e estabelece lá no seu subconsciente uma ideia aceitável, ou seja, que eu estou voando, que eu estou flutuando, que eu estou diante do meu problema, que eu estou diante de um quadro com as minhas imagens, com a visão extraordinária do futuro, com um anjo, com o céu, com Jesus, imaginando Deus. Isso tudo é hipnose. Então as pessoas não sabem a definição e por causa disso, esse é o grande problema, porque as pessoas não conhecem a definição. Então, como elas não conhecem, elas vão nesses treinamentos de imersão e lá eles juram. Nós não trabalhamos com hipnose aqui. É claro que é hipnose. Então, ou eles não conhecem hipnose, o que é um grande perigo, ou eles estão sendo desonestos e a questão aí é grana mesmo. Porque se você fala hipnose, pela quantidade de ignorantes que nós temos sobre o tema e a quantidade de pessoas que se dizem cristãs que não conhecem hipnose, eles vão ter uma repulsa, eles vão ter uma não aceitação. Então é perca de mercado, é perda de mercado. Você virar e dizer que aquilo não é hipnose, ou que aquilo é hipnose. Você perde mercado. Então, para evitar transtornos financeiros e até mesmo de bate-bocas e convicções intelectuais, eles evitam usar a palavra hipnose, então não usam. Mas saiba, pode ser aonde for. Pode ser na PNL, pode ser no Theta Healing, pode ser no Reiki, pode ser na reza, pode ser na benzedeira, pode ser na igreja, pode ser na hipnose, qualquer coisa que for. Fechou os olhos espontaneamente, que é o primeiro passo da fase hipnoidal, é o fechamento espontâneo dos olhos. Então quando você fecha, ninguém mandou, você já fechou os olhos, você está na fase inicial de transe. E depois começam as sugestões. Então isso nada mais é do que hipnose. Mas a igreja precisa atribuir os efeitos hipnóticos a uma figura, a um ser espiritual. E aqui eu não quero dizer se existe milagre ou não existe milagre, até porque milagre é uma questão de fé, não é uma questão de explicação, até porque milagre é inusitado, milagre é aquilo que não está no script. Milagre é aquilo que acontece sem ter uma cartilha. Milagre acontece como forma divina e soberana de um Deus que passa por cima dos lobos para atingir uma ovelhinha que está doente, sozinha, clamando e pedindo socorro. Eu não acredito em nenhum milagre que tenha hora e data marcada. Não acredito em nenhum milagre que diga, o milagre aqui é nessa noite, venha, traga seja o que for. Essa propaganda de Jesus em neon, essa propaganda de um Deus espalhafatoso, marqueteiro, pule fora, porque a única hora que chega quando você vai nesses lugares é a hora de passar sacolinha.
Eles vão impressionar você com diversas técnicas e eu posso explicar todas aqui. Qualquer uma você pode mandar se você tiver dúvida. Eu posso explicar todas as técnicas que funcionam. Eu fiquei 37 anos no meio disso. Sou formado também em teologia, é uma das minhas faculdades, porque eu queria entender por que as pessoas sofrem e foi meio que uma obrigação familiar, porque eu já tinha 3 tios pastores. E quando eu me deparei com a nojeira que existe dentro de boa parte dos templos, a maioria vai dizer, na minha igreja não é assim, não acredito no meu pastor tão velhinho, um senhor tão sábio. E aqui eu não estou julgando a pessoa, eu estou falando do sistema. É um sistema manipulador, é um sistema que controla, é um sistema que vive da culpa, do medo, da ganância e da vaidade. São os 4 pilares da religião e eu tenho um vídeo lá no meu YouTube. Se você quiser assistir meus vídeos no YouTube, está lá falando sobre hipnose e religião e eu descambo essa ideia. Se você quer continuar dando dízimo, você ainda não crê, Grazi, na redenção salvífica da graça, porque dízimo é uma obrigação para o povo judeu. Inclusive o meu vídeo mais visto na internet é quando uma vez eu fiz uma pregação de uma igreja desmistificando, explicando o dízimo do povo judeu, do Velho Testamento, e que não há nenhuma obrigação neotestamentária de ququer povo que não seja judeu. Ok? Então eu preciso falar sobre isso e preciso logo deixar claro, está errado, Grazi. Agora olha só. Dízimo por dízimo é a 10ª parte daquilo que se ganha, e não era dinheiro, era dos produtos da terra. Eu não vou falar aqui, explicar sobre dízimo, não é o assunto, mas eu posso muito bem destrinchar isso com muita facilidade, e não há qualquer corroboração no Novo Testamento para se manter o dízimo. O Velho Testamento tem, porque o Velho Testamento é escrito para um povo, era o povo judeu. Eram os hebreus que se tornaram judeus, e o Rômulo está dizendo que tem que ter muita coragem para falar o que eu estou falando. Lucas, eu não tenho rabo preso com nenhuma igreja, eu não estou associado a ninguém, eu sou um cristão. E não dá simplesmente para deixar as pessoas sendo enganadas. Eu já participei de diversos debates sobre isso, então todo mundo tem que botar o rabo no meio das pernas. E a galinha de ovos de ouro da igreja hoje é o dízimo. O dízimo, a igreja não vive mais sem dízimo. E não importa, até as igrejas antigas que não cobravam dízimo continuam cobrando, porque eles não vão dizer a verdade sobre o dízimo. O dízimo é da velha aliança. O dízimo está na lei e até antes da lei. Antes da lei já existia, onde Abraão dá o seu dízimo a Melquisedeque, que era o rei de Salém, que prefigurava o rei de Jerusalém, Jesus. Contudo, não foi Deus que mandou Abraão dar o dízimo, Abraão só deu uma vez na vida em 150 anos, então a corroboração de que dízimo é antes da lei é uma falácia que, afinal de contas, não se sustenta em nenhum dos argumentos. Eu poderia falar muito sobre isso, pessoal, eu estudei grego, eu dei aula em seminário, eu dei aula de Velho Testamento, então essas coisas para debater comigo eu não vou ficar falando sopa de letrinhas aqui, até porque não convém. Mas eu quero falar um pouquinho do que aconteceu comigo desde quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, e isso começou desde 2007. 2007 foi quando eu me deparei no meu mestrado. Eu me deparei com um assunto chamado PNL. E quando eu me deparei com a PNL, eu sinceramente eu rejeitei veementemente a PNL, porque na minha ideia e naquilo que eu havia aprendido dentro da igreja, é que PNL era manipulação e controle de mentes. Era para persuasão e vendas. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada, mas eu não queria saber desse negócio de tal PNL. Agora, o que acontece? É que fiquei com uma pulga atrás da orelha. Um dono de uma determinada escola, instituto de PNL, falou: Emerson, você é um PNLista nato, você já fala de PNL, você ensina PNL. Mas eu não sabia o que era PNL. Eu falei: como assim? Ele falou: rapaz, você fala de ressignificação, quando você fala da Bíblia, da mulher adúltera, quando você fala da mulher do fluxo de sangue, tudo isso você está ressignificando a história e, cara, é espetacular. Eu vou te oferecer um curso de practitioner em PNL gratuito, certificado internacionalmente. Vou dar para você esse treinamento porque você vai deslanchar. Eu não quis, eu rejeitei. Eu não quis saber esse negócio de PNL porque eu achava que era persuasão e vendas. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Foi justamente aí no meu mestrado em ciências foi que eu falei: rapaz, vou fazer outra faculdade. E enquanto eu estava fazendo o mestrado, eu entrei em mais uma faculdade, coisa de doido, de teologia. E fiz a faculdade de teologia. E quanto mais eu estudava teologia, mais eu via que a teologia não explicava nada. A teologia se embola, a teologia não tem explicações para tudo. E principalmente a arrogância de tentar explicar Deus. Theos, Deus, né, do grego, logia, estudar. Estudar Deus. Quem é que estuda Deus? Meu Deus do céu, ô meu pai. Ninguém estuda Deus, meu irmão. Ou você vive Deus na vida do próximo, ou você está ferrado, porque você nunca vai conseguir explicar essa dimensão. E foi uma grande pretensão. Terminei a faculdade de teologia. Para ser bem sincero e bem rápido,
a maior prova de que a teologia não resolve nada é a quantidade de religiões que nós temos, uma do lado da outra, uma na porta da outra, disputando cliente, disputando mesmo, que não é mais do que clientes. Afinal de contas, cada uma está mostrando um Deus diferente, mesmo falando que é o mesmo Deus. Porque se fosse o mesmo Deus, eles estariam com as portas unidas e não com portas separadas, cada um cobrando o dízimo de maneira diferente. É maldição, é capeta, é demônio, é obra de macumbaria, é inveja sobre a sua vida, e você nunca está livre. E a Bíblia diz que Jesus veio para te libertar, para te tornar livre, te dar uma vida em abundância, mas parece que crente está sempre ferrado, com a vida sempre lascada, buscando arrumar um culpado que é o diabo das suas mazelas. E parece que Jesus só ganha no segundo tempo, dos 47, na hora que a vitória chega. Eu não sei o que esse pessoal tem na cabeça, mas isso mantém esse grande negócio, essa roda de hamster, que as pessoas ficam a vida toda dentro da religião. Para ser muito sincero, repito, a religião vive de 4 pilares, que eu posso em algum momento falar e descrever bem sobre isso. Os 4 pilares da religião é a culpa, o medo, a ganância e a vaidade. Se você entrar em qualquer religião, eles vão te colocar medo, vão te colocar culpa, vão fazer com que você ofereça e ganhe dinheiro, e além de tudo, você ainda também seja vaidoso, porque eles vão te dar um cargo, vão te colocar para mandar em gente, para comandar uma congregação. E gente ferrada da vida, gente que está presa, realmente prende pessoas, porque uma pessoa livre, ele liberta a gente. Só gente livre pode libertar pessoas. E foi desde 2007 que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada em tudo aquilo que eu havia aprendido dentro da igreja. E não necessariamente sobre Deus, mas bem direto sobre a religião em si. Havia muita divisão. A gente aprendia a ter raiva de católico e dizer que católico estava no inferno por adorar a Maria. A gente ria de neopentecostais quando falavam seus labachuras, cacharabalabachura e bicantalabala. A gente ria daquele negócio porque achava aquilo caricato, mas em contrapartida, isso trazia para nós uma arrogância de sermos tradicionais e não críamos, na verdade, nas manifestações do espírito e etc, etc, etc. Aos meus 17 anos, eu simplesmente vazei do meu meio tradicional, que são, por exemplo, as igrejas luteranas, batistas tradicionais, presbiterianas. Essas igrejas são ditas tradicionais históricas. Eu saí disso e fui para o meu neopentecostal. A minha avó se tornou assembleiana, Assembleia de Deus, depois fui para Deus e Amor. E eu fui com a minha avó embolado. A minha avó levava para oração, para ungir pessoas com óleo, para expulsar demônios. E eu comecei muito cedo a entrar nesse mercado evangélico, porque aos meus dos 17 aos 19 anos, eu e um amigo tínhamos um carro para expulsar demônios. As igrejas nos ligavam para a gente ir expulsar demônios das pessoas. Então eu fui me deparar com essa manifestação muito cedo. Então, dos meus 17 aos 19, as igrejas nos ligavam com o nosso caça-demônio. Olha que coisa, olha que negoção, para a gente ir na casa das pessoas expulsar demônios. E a gente ia, 2 jovenzinhos sem trabalho, sem coisa nenhuma praticamente, só para expulsar capeta. E aquilo a gente ia, e aquilo me incomodava muito. Aquilo me incomodava muito porque na igreja eu também aprendia que para eu expulsar demônios eu tinha que estar com a vida no altar. Eu tinha que ter uma vida com Deus, eu tinha que estar com uma vida limpa. E eu comecei a perceber que várias vezes que eu ia expulsar demônio, eu estava com os meus maiores pecados em voga. Eu estava com meus pecados, meus pecadinhos de filmes pornográficos bem na minha cara. Às vezes eu parava de assistir o filme, eu e Flávio, e falava, Flávio, tem que expulsar demônio, rapaz. Então pausa o filme aí, depois a gente volta. E cansamos na casa do povo expulsar demônio com a vida suja mais do que pau de galinheiro. Eu comecei a questionar muito sobre isso, sobre o que realmente era verdade, principalmente quando eu comecei a estudar grego. Quando eu comecei a estudar grego, eu comecei a procurar nos códices, nos originais bíblicos, o que realmente era verdade. Comecei a perceber que nas traduções brasileiras, por exemplo, João Ferreira de Almeida, existem mais de mil erros que são corrigidos ao tempo inteiro. Ou seja, os fragmentos que nós temos da Bíblia hoje não são fragmentos originais. Não existem mais os originais bíblicos. Eu não sei se você sabe disso. Os papiros originais não existem mais, só tem fragmentos. E ainda existem 4 códices que são datados apenas a partir do 3º e 4º século. Não se tem nada antes disso. E são cópias, são códices. Você vai encontrar 4 tipos de códices. O códice sinaíticos, vaticanos, alexandrino e bizantino. E você, se quiser aprender e se você conhecer grego, você pode acessar esses códices. Está no site codexsinaiticus.org e lá você acessa e vê os códices em grego. São fragmentos. A Bíblia é fragmento de uma porrada de coisas escritas que, no fundo, se você não tiver fé, você não segue nada, porque não se tem como provar de que aquilo é real.
O que eu digo para as pessoas o tempo inteiro é o seguinte: se você quer saber se alguma coisa na Bíblia é verdade ou mentira, pratique. Simples assim. Então, ninguém quer provar se a Bíblia é verdade ou mentira, apesar de que tem uns bibliólatras, que são aqueles que adoram a Bíblia como palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está lá em 1 Timóteo dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Desculpa, eu preciso desconstruir esse castelo de areia. 1 Timóteo não diz que a Bíblia é a palavra de Deus, porque está lá, né? Toda escritura é divinamente inspirada e apta e pronta para redarguir e exortar. Desculpa, não é esse texto que está no grego, lamento. A palavra do verbo grego é estin, e estin significa é o verbo. Então, na escritura original, do que se tem dos fragmentos, é o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é apta. Não diz que toda escritura é divinamente inspirada, e esse é o grande problema. Os crentes que usam esse versículo, quando você explica, eles não, tem algum erro. Eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, a Bíblia só é a palavra de Deus porque ela fala de Jesus e fala que ele morreu e ressuscitou. Caso contrário, meu irmão, a Bíblia é qualquer livro. Então a Bíblia só se torna a palavra de Deus porque ela testifica sobre o Cristo. E Jesus fala: eu sou o verbo, eu sou a palavra. As escrituras testificam de mim. Então o povo ainda não entendeu que a palavra é Cristo, que a palavra, o logos de Deus, do grego logos, é Cristo. Isso confirma na escritura em 1 João, quando ele diz: eu sou o verbo. Sou eu que sou o verbo. No princípio era o verbo, o logos de Deus, do grego. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Caramba, tá tudo lá. Mas aí o que acontece? Mesmo sabendo tudo isso, eu fiquei sempre com o pulga atrás da orelha, porque eu comecei a desmistificar aquilo que a igreja mistificava. Eu ia para os montes orar com as pessoas, eu derrubava as pessoas no monte, eu soprava, as pessoas caíam e diziam que era Deus, que era o Espírito Santo, que era repousar no Espírito, que era o toque do Espírito. E eu me questionava muito, porque eu não caía. E eu falava: caramba, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não caio. E esse monte de gente caindo, mas com a vida do mesmo jeito. Continuava no outro dia da mesma forma, odiando pai, odiando mãe, do mesmo jeito. Falei: cara, tem alguma coisa errada aqui, maluco, tem um trem errado. Mas era uma angústia que eu tinha e não sabia de onde era. Eu via gente, enquanto eu estava dentro da igreja, eu via gente rolando no chão e sendo puxada, como se tivesse uma corda agarrada na pessoa, mas não tinha corda nenhuma. E eu começava a ficar preocupado, o que era aquilo? Aí me diziam: olha, cara, isso é anjo. Isso é anjo. Anjo. Então não se meta nisso, porque isso é anjo que está empurrando essa pessoa. Aquilo era doideira para mim, cara. Aquilo era absurdo. Eu só descobri o que era isso quando estudei hipnose. Quando eu comecei a fazer isso nos meus cursos. Tem vídeos meus na internet, você pode pesquisar no meu canal no YouTube depois. Eu comecei a esfregar as mãos, como questão de calor, e colocar no meio do plexo. As pessoas começavam sendo arrastadas no chão. E tem vários vídeos meus, você vai olhar depois na internet aí. E tem inclusive aqui no meu Instagram. E eu falei: cara, o que é isso? E aí eu fui estudar, isso é hiperestesia. Isso não tem nada a ver com anjo. E sendo bem sincero, hoje tudo aquilo que o ser humano não consegue explicar, ele mistifica. E dentro da igreja era exatamente isso que acontecia. Dentro da igreja eu cansei de ver fenômenos que hoje eu vejo e explico perfeitamente pela hipnose. Existe uma grande pergunta que as pessoas me perguntam, é sobre milagres. Milagres. Bom, Emerson, você acredita em milagres? Acredito. Ponto. Emerson, milagre é divino? Eu imagino que sim. Emerson, mas o milagre pode acontecer com alguém que nem crê em Deus? Claro. Essa é a grande dicotomia. Porque eu não preciso ter uma fé burra. Porque a fé, ela não tenta explicar. A hipnose não quer explicar a fé de ninguém. E a fé não quer explicar a hipnose de jeito nenhum. Não quer explicar PNL. São ferramentas humanas. Não tem nada a ver o cu com as calças. E as pessoas ficam ainda até hoje tentando mostrar que alguma coisa... Não, mas eu quero provar para você que isso é milagre. Que Deus está aqui. Ah, então faz o seguinte... Me mostre e me diga que dia na sua igreja nasceu uma mão em uma neta. Vamos lá, me fala desse milagre. Quando foi que você viu na sua igreja uma mão nascer em uma neta, uma perna nascer em um perneta? Vamos lá, vou facilitar. Um dedo que nasceu desse irmão aí que estava sem dedo. Quando foi que você viu na sua vida? Vamos lá, um morto ressuscitar. Quando foi que você viu? Você vai me responder aqui de cabo a rabo, você pode ter 50 anos de igreja, 10 anos de igreja, 5 anos, você vai dizer nunca. Nunca. Ora, então cadê os milagres? Esses milagres que na igreja é aí, que tirar a dor de cabeça, destravar o braço,
Esses pseudo-milagres, pessoal, quem conhece PNL, quem conhece hipnose, faz isso com a mão para trás. Então, esses milagres que estão dizendo que são milagres, não é. Ah, mas o cara caiu no chão. Mas isso a gente faz no curso de hipnose. Não faz sentido, porque é uma ferramenta humana, é uma característica humana, é um estado de transe, que muitas pessoas que possuem uma característica chamada sonambúlica, ela acessa esse estado de transe com muita facilidade, muita rapidez. E na igreja ainda é pior, porque na igreja você tem a grande expectativa, você já tem a crença, você já tem a fisiologia, então você já tem um loop hipnótico acontecendo dentro do contexto religioso. E isso é sério. E dizer isso para as pessoas choca, porque a gente foi enganado a vida inteira. Agora, tem gente me perguntando aqui, então deixa eu falar uma coisa, sobre milagres, eu creio em milagres, mas não creio no que a igreja vende como milagres. Não creio porque isso eu faço nos meus cursos de hipnose e é muito comum. Eu já atendi gente que estava cega por uma semana, e foi no meu consultório e foi tratada, em uma sessão voltou a enxergar, era uma situação de estupro. Eu tive que era uma situação de violação. Eu tive uma outra situação de uma pessoa, um menino de 19 anos que estava com a hemorroida aflorada, com cirurgia marcada para outro dia. A hemorroida dele secou na hora, no treinamento, quando ele perdoou o pai. E por aí vai. Quem já participou dos meus cursos já viu coisas absurdas, né? Eu tenho vários alunos meus que estão aqui online. Então deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Se isso é um milagre que a igreja faz, a ferramenta humana, o subconsciente também faz. Então é um processo de autocura. A gente tem que botar o pé no chão, pessoal. A minha fé não precisa ser burra. Até porque a própria Bíblia diz para amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então sua fé não pode ser burra. Então só dizendo a vocês, fé não quer explicar hipnose, hipnose não quer explicar fé. Mas esses fenômenos que vocês veem dentro da igreja, do terreiro de Macumba, no centro espírita, o cara que incorpora o espírito, isso é tudo automaticamente, facilmente explicado em curso de hipnose. E é uma coisa que nos meus treinamentos de hipnose eu faço questão de explicar. Eu desmistifico esse negócio, quebro essa mística, os meus alunos estão prontos para a vida, pé no chão. Então é um compromisso meu, porque além de usar hipnose para transformar vidas, eu uso para quebrar crenças limitantes, porque não tem nada que limita tanto alguém quanto a religião. Beleza pura? Emerson, essa é a melhor live dos últimos tempos. Gratidão, pessoal. Eu nem marquei, viu? Se eu tivesse marcado, o bicho ia pegar. Eu entrei aqui em casa e eu ainda tenho mais... Eu vou dar mais 8 minutos, porque eu tô vendo minhas filhas já gritando, já estão chamando a atenção. Tô brincando lá no quarto, eu vou ter que sair, tá bom? Até porque eu não jantei, tem que preparar a janta, e eu que faço a janta em casa, adoro fazer janta, então já tá aí. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu quero ouvir a opinião de alguém que está me assistindo agora e quer entrar ao vivo comigo. Paulo está me dizendo, Emerson, você ainda faz oração para Deus? Claro que eu faço, Paulo. Se eu perder minha espiritualidade, eu não sou ninguém. Espiritualidade é o maior nível neurológico de todo ser humano. Quando um cara ele perde a sua espiritualidade, ele perdeu tudo, irmão. Ele perdeu tudo. Espiritualidade não é religião. Entende? Isso tem que ficar claro. Emerson, explica o que é mediunidade? Ô Jennifer, mediunidade é uma característica do ser humano que está ligada em aproximadamente 30% das pessoas, que dentro da hipnose nós explicamos como seres sonambúlicos. São pessoas que acessam o subconsciente com muita facilidade e têm fenômenos de hiperestesia, de hiperacuidade dos sentidos, e onde o que nós chamamos de semiótica, que é uma leitura inconsciente, se agiganta nesse estado de transe. E isso geralmente, a mediunidade, ela é familiar e hereditária. Entende? Por isso é que você vê sempre chefe de terreiro, são sempre passar de família em família, além de um bom negócio, mas mesmo que seja de maneira voluntária, isso é hereditário. Então, no fundo, a mediunidade, ela só é tida dentro do contexto espírita, porque Kardec chamou esses caras de médium, que são os médicos. E essa característica não vem de Kardec, isso vem de um cara chamado Marquês de Pessegui, tá bom? Eu poderia falar aqui o tempo inteiro, isso pau de dar em doido, é um assunto um pouco mais denso. Nos meus cursos de hipnose, inclusive, eu tiro sempre um trechinho para explicar isso aí, que boa parte das pessoas tem dúvidas, mas ninguém explica, e aí quem explica é tido como doido. Pessoal, eu já sofri todo tipo de retaliação que vocês imaginarem. Hoje, dizem que eu sou doido, que é, sei lá, endemoniado, Beelzebu, encapetado, o que você imaginar, eu já fui chamado e ainda sou chamado. Né? A questão que as pessoas que ainda não conseguem é dizer que eu estou mentindo, mostrar que eu estou mentindo. Por que a pessoa crê que é possuída, Felisberto? Ótima pergunta. Pela matriz religiosa, a repetição de uma ideia dentro de um contexto que se estabelece crença. E onde a crença é estabelecida, eu crio ali uma matriz que tem uma força pulsiva muito maior do que a consciência. Papo de psicanálise. Fácil de ser explicado também. Como é inteligente esse menino.
Emerson, isso clarifica tudo. Show de bola, Verônica. Clarifica muita coisa e mexe na crença. A gente está falando de um pilar fortíssimo do ser humano. Mas não precisa ter uma fé burra. Sua fé não precisa ser ignorante, tá bom? A gente pode ter o pezinho no chão, mas ter fé. Nenhuma boa. Nenhuma boa. Beleza, tem gente que falou que quer entrar ao vivo comigo aqui? Emerson, fala do terceiro olho. Qual do terceiro? Aquele que está entre as duas partes da bunda? Que sacanagem, né? Ou esse aqui da pineal? Pessoal, eu não vou falar sobre isso agora não, pelo amor de Deus. Eduardo, quer entrar, Eduardo? Emerson, você vai em alguma igreja? Vou, claro que eu vou. Eu vou numa comunidade cristã. Eu já falei com vocês, há 10 anos eu estou numa mesma comunidade, ajudando as pessoas. Todo mundo lá é voluntário, ninguém cobra dízimo. Cada um é dono de si mesmo, tendo o único cabeça que é Jesus. Se não for Jesus, não serve. Beleza? Pura, galera? Então esquece esse negócio. Esse povo viaja ainda. Vai lá, 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 lá. Laís, quer entrar, Laís? Então eu vou chamar você. Pronto, deixa eu chamar a Laís. Laís falou que vai entrar comigo agora. Laís. Entra aí, Laís. Convidando a Laís para participar comigo. Laís! Meu Deus do Olá, céu. boa noite. E aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Sim, estou bem. Que bom que você está Eu aqui. quero, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade e porque você está esclarecendo muitas dúvidas que acontecem muito comigo durante muito tempo. Já faz 3 Esse, anos so, que esse sotaquezinho é da onde? sou pernambucana. Tá. Eu amo meu sotaque. Legal. E assim, já faz uns 3 anos que eu estou buscando conhecimento e desenvolvimento humano. E eu sofro muito preconceito na igreja, porque eu creio muito em Deus, eu vivo uma experiência com Deus, só que eu não frequento muita igreja, então meu negócio é eu e Deus, entendeu? Só que assim, Ok. querendo ou não, as pessoas que me rodeiam têm o preconceito com hipnose, têm o preconceito até com conhecimento mesmo. E eu queria saber de você, como é hoje, porque você fala, mas eu queria saber como é você e Deus. O que mudou Ok. antes, porque assim, o que tem mudado comigo é que antes eu vivia um peso espiritual muito grande e cada vez eu sou mais liberta. Então, assim, eu tenho mais liberdade. Isso aconteceu com você? Ou você se afastou totalmente e você acha que é você, que você não tem algo superior? Entende? Legal. Perfeito, obrigado pela sua pergunta. Aproveito dizendo, creio nesse ser superior chamado Deus. As pessoas me questionam muito a respeito. Bom, se a Bíblia pode ser um livro falsificado, por que eu acredito em Jesus, já que é a Bíblia que afirma dele? Eu digo, Uhum. então você não compreende de que você está limitando um Deus a um livro. Ou você acha que se não houvesse Bíblia, Deus não se manifestaria? Deus se manifesta de alguma maneira com a sua criação. Então eu acredito, continuo acreditando em Deus, fica muito tranquilo. A hipnose, ela me trouxe muito mais clarificação sobre a minha fé, me permitiu evoluir como ser humano e com uma percepção muito maior das dores do outro, que a gente geralmente na igreja aprende que essa dor é causada pelo demônio, pelo diabo. E pela PNL, pela hipnose, pelo desenvolvimento humano, a gente acaba percebendo de que o ser humano encontra no diabo um mecanismo de fuga, de afastamento da sua própria percepção, ou seja, eu fujo da autorresponsabilidade das minhas escolhas erradas e transmito para um ser divino, demoníaco, seja como for, as minhas mazelas. Então, toda vez que eu erro, Verdade. foi o diabo. Toda vez que eu estou doente, foi o capeta. Toda vez que eu erro, foi o capeta que me tentou. E a gente foge da real responsabilidade daquilo de que você nasceu para ser. Então, a hipnose ela me ajudou no quesito de me colocar no lugar, clarificar a fé, tornar a fé mais adulta, mais pé no chão. Acredito em Deus, tenho minha vida com Deus e ela acontece à medida em que eu caminho e não dentro de um lugar. Então, condensar Deus em 4 paredes é uma das grandes loucuras da religião, porque a religião diz que Deus só está em 4 paredes, que Deus está ali, que ali é a casa de Deus. Esse próprio povo não lê a Bíblia, porque desde quando Jesus veio, a ideia de Verdade. casa de Deus é o coração humano. Ou seja, casa de Deus é o corpo. Essa é a casa, é onde o Espírito habita. Então, falar que igreja é casa de Deus é uma grande ignorância, além de tudo, um grande sistema de manipulação. Então, eu permaneço livre disso,
Estou numa comunidade, faço parte dessa comunidade. Eu ando viajando muito, mas lá, como é uma comunidade que são corpos interligados, então cada um supre a necessidade e a carência do outro. Então Deus está em todo lugar. Ele está em todo lugar. E a própria Bíblia diz que a sua graça, que a sua glória enche toda a terra. Então ele está nesse momento aqui, ele também está nesse momento lá num prostíbulo, ele está nesse momento do lado daquela mulher que está sofrendo, e isso tem que ficar claro, é para quem crê. Porque quem não crê, esse papo aqui parece papo de crente. Mas no fundo, eu percebo muita gente que eu atendo que tem problemas com a figura de Deus. Porque simplesmente teve um pai carrasco, perverso, não teve uma figura paterna. Então, quando ele fala de Deus Pai, ele chega a arrepia. Ateus, geralmente, tem muito problema com a figura do pai. E isso é comum, e tudo bem. Mas ele encontra uma justificativa para dizer que não crê em Deus, então ele vai buscar na ciência, vai buscar na criação, na evolução. E para mim, está tudo bem. A fé, como diz a própria Bíblia, Romanos 14, tem tu fé? Tenha para ti mesmo. Porque fé é um lance que não se discute. Verdade. É só mais uma pergunta, que eu sou muito À curiosa. vontade. Fica à vontade. O preconceito, porque, exemplo, você vive na comunidade, né? Então, assim, quando você Sim. está lá, o preconceito que acontece, porque, assim, as pessoas dizem que isso é do diabo. Todo mundo fala, entendeu? Então, assim, até eu evito falar que eu estudo sobre isso para não escandalizar eles, até por mais, assim, para evitar eles se sentirem mal, porque autoconhecimento não é para todo mundo, né? Sim. Você tem que querer. Só que, Na assim, verdade, como é que você lida com o preconceito deles? Assim, não Ok. você, porque eu sei que você é uma pessoa que não se incomoda com isso, com o que os outros acham, com o que os outros pensam. Eu também não. Mas, assim, para falar da hipnose para eles, entendeu? Maravilha. Primeiro passo é, se eles se incomodam, o problema é deles. Até se você colocar uma roupa nova e chegar de carro novo, as pessoas se incomodam. Então, esse incômodo ele é inerente ao ser humano por N motivos que eu não vou falar sobre esses gatilhos aqui. Mas tem uma coisa que eu preciso falar. Desde quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, vários amigos meus da comunidade que também estudavam ou eram interessados no assunto ou curiosos, começaram a dizer: Emerson tá usando hipnose aqui, hein? Emerson tá usando PNL. Aí os caras começaram a me chamar: Emerson, você tá usando PNL com os irmãos aqui? Eu falei: não, cara, eu tô dando algumas sacadas. Tanto é que eu dei vários treinamentos pra galera de maneira gratuita. Então, se fala sobre coach, eu dei treinamento de coach gratuito para os irmãos pobrezinhos, para fazer manipulação, manipulação de dinheiro, controle financeiro, saber manipular grana, saber lidar com metas, objetivos e tal, construções. E aí eu fui fazendo isso de graça. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a perder amigos na igreja. Eles começaram a dizer para os outros que eu tinha parado de pregar o evangelho e que eu estava agora usando PNL hipnose. E eu falei: esses caras estão malucos. No fundo é porque eu comecei a prosperar. Desde quando eu abri a minha mente para isso, para desenvolvimento humano, de conhecer o ser humano, de me dedicar ao próximo, uma coisa que eu faço gratuitamente há muitos anos. Só quem está chegando agora, acho que o Emerson está chegando agora. Eu estou há mais de 10 anos nessa estrada. E aí as pessoas começaram a se afastar, porque eu comecei a prosperar. Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, eu comecei a realmente ir para fora do país dar treinamentos. E isso tem acontecido. E eu percebi que a desculpa que eles encontraram foi dizer que eu estava usando PNL e hipnose na igreja. No fundo, eles se frustraram, porque não conseguiram chegar onde eu cheguei. No fundo, eles olharam para mim desejando ter aquilo que eu estava conquistando. Amigos que comiam na minha casa, amigos que bebiam no meu copo, comiam no meu prato. Gente que se afastou sem dizer por quê. E depois você fica sabendo que a gente que fica falando porque você tem um único carro na cidade. O único carro na cidade é o meu. Só tem o meu carro aqui igual o meu. E todo mundo então sabe que é o Emerson. Então fala: mas esse cara aí, esse cara trabalha com igreja. Ele está tomando dinheiro de fiéis. Eu literalmente caguei. Eu cago para isso. Eu não dou a mínima. Porque quem quiser aprender, que venha comigo. Aproveita para finalizar, só para você entender um pouquinho, Laís. Há 1 mês e meio, 2 meses atrás, me chamaram para dar a palavra. Eu trago sempre uma reflexão para a galera. No meio da palavra, eu falei sobre perdão, sobre amor, perdoar o outro. E eu perguntei: tem alguém aqui que tem um coração ainda amargurado por falta de perdão? E um cara muito corajoso levantou a mão lá no meio do público. E eu apontei lá onde eu estava, apontei para ele e falei: você quer agora jogar essa raiva fora? Você quer perdoar essa pessoa agora? Aí onde você está agora, você quer se livrar dessa dor, porque ele dizia que tinha uma dor no peito, no meio do culto. Ele falou que tinha uma dor no peito. Eu falei: você quer se livrar disso agora? Ele falou: quero.
Eu falei, então faça o seguinte, aí onde você está, levanta suas mãos, levanta seus braços, abre seus braços. Ele abriu os braços. Eu falei, lembra agora quando você brincava com esse amigo seu? Agora, nesse momento, lembra quando vocês batiam papo, trocavam confidências? Sente ele aí do seu lado. Você acredita que ele pode estar aí agora, de alguma maneira? E ele falou sim. Aí eu falei, então é o seguinte, eu vou contar até 3. E no 3 você vai abraçar esse seu amigo que vai te abraçar aí. Eu estava lá do outro lado. Ele vai te abraçar aí no 3. E no 3 você vai soltar o maior grito da sua vida, jogando fora toda essa raiva, todo esse perdão. Eu saí correndo. E eu falei 1, e ele de olho fechado. Eu falei 1 e saí correndo. 2, e a igreja toda parada, querendo entender o que eu estava fazendo. E no 3, eu fui lá e abracei o cara. Quando eu abracei o cara soltou um berro. Aquilo ficou ecoando, acho que durante muito tempo lá dentro, aquele berro. E o cara gritava e eu segurava ele, só segurava ele enquanto ele gritava berrando. Quando acabou o culto, alguns irmãos vieram até mim falando que coisa linda que aconteceu aqui, cara, que a gente se emocionou. Outros, aí ó, usando hipnose no culto, usando PNL. Aqui não é mais o lugar pra gente estar. E teve gente que foi embora, que nunca mais voltou, porque disse que eu estava usando hipnose e PNL. Eu fiquei me perguntando se Jesus faria isso. Não, se Jesus eu faria. Engraçado, porque você falou e eu lembrei do milagre que Jesus fez, que os fariseus Exato. disseram, né? Foi a mesma coisa, o mesmo comentário, né? É a mesma coisa. Não estão se importando com a cura das pessoas, com a libertação das pessoas. Elas estão se importando com os métodos, com as regras. Né? Exato. E é isso que tá ferrando o pessoal, porque na igreja a maioria está lá sem cura, crendo que uma cura virá de algum lugar. É campanha, é corrente, é voto, é dízimo, é trízimo, é o que for, mas estão sempre miseráveis, não acreditam naquilo que a Bíblia diz. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aí você chega lá na igreja, todo mundo lascado financeiramente. É 1, 2, 3 que estão ali numa boa. E eu simplesmente disse assim para a comunidade, na hora que eu acabei de abraçar o cara. Eu sei que muita gente vai me julgar agora. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Dane-se o julgamento. Eu falei isso na igreja. Dane-se o julgamento de vocês. Se tiver alguém que estava ao vivo comigo aqui, pode falar. Eu estava lá. Eu falei, dane-se o que se vocês vão importar. Eu quero é aquele resultado ali. Ó. Esse cara me mandou depois, 2 dias depois, um WhatsApp, falando que foi a coisa mais libertadora que aconteceu na vida dele e que ele havia, naquele momento, perdoado o amigo que o havia abandonado. A partir daí, eu não dou a mínima. E eu já avisei a comunidade, quando eu vier dar a palavra, pega seu filtro e use como papel higiênico, porque eu não dou a mínima com o que você vai pensar sobre o que. Se vocês não quiserem que eu fale, então não me convidem. Caso contrário, eu vou usar o que eu tiver nas mãos como ferramenta para ajudar essa ovelhinha. E se nós temos recursos nas mãos, eu vou ficar preocupando com gente ferrada, que é religiosa, que não quer saber da ajuda de ninguém. O cara é curado e a pessoa ainda fica falando de mimimi. Vá pros quintos dos infernos. Eu não dou a mínima para isso. Então aí você volta a viver. Só gente livre liberta a gente, Laís. Verdade. Muito obrigada de coração pela live. Muito obrigada por você esclarecer. E assim, você é estilo um Moisés, é um libertador, porque você está libertando mentes, você está libertando a mente da gente, porque eu digo sempre que os cristãos, eles sofrem por falta de conhecimento. Tem pessoas que não são cristãos, que não acreditam em Deus e estão maravilhosamente bem, e a gente está aqui sofrendo, então a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que buscar, a gente tem que ser liberto também, a gente não tem que ficar preso a tantas coisas, né? Eu quero agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, Laís. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Então, pessoal, é isso. Na verdade, no fundo, a gente precisa libertar as pessoas. Eu espero que esse bate-papo, que já vai dar quase 1 hora que eu estou aqui, eu falei que só seriam 20 minutos. Eu tenho muita gente, eu poderia falar aqui dias. Já me pediram para escrever um livro, Hipnose e Religião. Eu ainda estou pensando a respeito da escritura, porque eu já estou no outro processo de escrita de outro livro, e depois eu conto para vocês tudo o que está rolando aí, vai ter muita coisa boa. A gente precisa desmistificar e voltar a trazer vida. Com isso eu enfrento diversas retaliações, mas e daí? E daí, sinceramente, e daí? Não dá em nada. Eu continuo fazendo o meu trabalho, a minha intenção aqui é fazer aquilo que eu já tenho feito, e obrigado a todos vocês que estão comigo. Se você quiser... mas se você acredita em vida após a morte, acredito, Marcelo? Acredito sim. Acredito. Se eu não creio em Deus, se eu não creio, isso seria uma grande besteira. Não faria sentido. E mais, quem diz que não crê no diabo, mas crê em Deus, também está equivocado. Porque as forças são antagônicas.
Beleza, pessoal? Então, tá tudo bem. Emerson, eu gosto da sua live por isso. Pois é, a gente fala papo aberto sem muita firula. Deixa eu falar 3 coisas para vocês logo de cara. 3 coisas para vocês. Eu vou estar agora no primeiro trimestre. Em janeiro eu não vou trabalhar, é férias. Então, me esqueçam em janeiro. Eu só vou atender na minha clínica. Mas em fevereiro eu vou estar na Europa. Eu vou dar aula em Lisboa. 2 turmas já estão marcadas em Lisboa, então eu vou estar na Europa. Eu volto em março para dar 3 treinamentos logo em março. Então eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo. Então, se você quer aprender hipnose clínica, já dá tempo para você comprar passagem aérea, fica tudo baratinho. É o hotel de frente para a praia, super legal. Então, está convidado a conhecer hipnose clínica e autoconhecimento. Meu treinamento, pessoal, chama-se Hipnose Clínica Intensive, que é o primeiro treinamento. Mas eu te garanto, você não aprende só hipnose. Você não aprende só hipnose. É uma coisa... Eu não vou falar, tá aí alguns vídeos que eu tenho lançado, então me acompanhe. Então, em março, eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo. Depois, eu vou ter mais um treinamento que vai ser em Goiânia. Esse Goiânia é nível master. Para quem já trabalha com hipnose, já conhece, já fez hipnose, já fez algum curso, algum treinamento e quer se aperfeiçoar em técnicas de regressão, terapia das partes, terapia do perdão, luto, leito de morte. Como é que eu lido com isso? Então, se você quiser, já vai comigo para Goiânia em março. E em março também, eu vou ter mais uma turma em Aracaju. Então, meu mês de março já está lotado. Se você quiser aprender hipnose séria, com quem trabalha com hipnose, com quem tem uma clínica, com quem não fica aí colando a mãozinha para fazer hipnose de clínica, que não fica ensinando babaquice na internet, que não fica mistificando nada, com poderes, com luzes, com pêndulos. Isso é palhaçada. Tem gente no Brasil séria. A questão é que eles são poucos. E a maioria que não é séria está aí gastando milhares de reais com o marketing digital para fazer uma pseudo-autoridade. Tá tudo bem, com o tempo as coisas se mostram, então estou convidando você, que talvez já fez curso de hipnose, ainda não tem clínica, não trabalha, está aí perdido na vida, venha comigo, eu faço questão de ajudar você nesse processo de desenvolvimento humano. Rômulo, São Paulo está para o segundo trimestre, a partir de abril, primeira semana de abril estou em Belo Horizonte, eu acho que na segunda semana de abril é que eu vou estar em São Paulo, tá beleza? A gente vai mantendo contato. Pessoal, obrigado por tudo, deixa eu fazer a janta das crianças, deixa eu ir comer também. Forte abraço para vocês, beijo no coração, obrigado por todos que ficaram. Não está me adicionando aí não? Já me adiciona no Instagram, vai aí, @compartilha para pessoas, vai, compartilha para gente que tem que ouvir, tem que sacar isso que eu estou falando, e eu tenho certeza que essas lives elas vão incrementar, acrescentar aí seu desenvolvimento. Beijo no coração de todos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau.